Boa noite. Vamos chegando. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Heteroidentificação. Fixar aqui. Oi, 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 muito boa noite. Vou mandar, pode deixar, manda um beijinho. Boa noite. Queria saber de vocês se o meu áudio tá bacana, tá bom o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô na minha sala nova aqui, mas ela ainda tá com bastante eco. E a gente precisa colocar as espumas ainda, então tá dando esse eco, mas vamos assim mesmo se o áudio estiver bom. Tô de pouquinho hoje, né? Porque grávida não pode muito, né? Então tô só matando a vontadinha. Ê, mandar um beijinho pra Helena. Oi, filha! Tudo bem? A mamãe daqui a pouco vai pra casa, tá bom, filha? Beijo pra você, meu amor. Ó, Helena tá assistindo a gente também. E aí, um abraço pro professor Rodrigo Gomes, que tá aí. Prospera! Grande abraço pra você, meu querido. Vamos lá, vamos lá. Eu tô só esperando o Saulo chegar, que é o que vai participar da live hoje com a gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Deixa eu chamar o Dr. Saulo. Aqui, ó. Então vamos lá, minha gente, até o Saulo chegar aqui. Então, eu quero falar para vocês o que nós vamos falar nessa nossa live de hoje. Tá rolando muita avaliação nesse momento de heteroidentificação. Eu sei que tá rolando do INSS, tá rolando de vários TRTs, de muita gente. Então, por isso a gente resolveu fazer essa live, eu e o Saulo, que é sócio aqui do escritório, para a gente poder explicar um pouquinho melhor como é que isso funciona, todas as questões jurídicas do tema, tá? Ah, peraí que tem que chamar aqui ele no escritório. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Pera lá. Tananana. Oi, Maria! Eu já vou ver essa questão da introdução ao direito, por quê? Porque eles tinham subido uma aula errada dessa introdução ao direito constitucional. E daí eu pedi para eles trocarem, tá? Então, por isso que ainda não subiu. Mas vai subir. Fique sossegado que vai subir. Aqui, agora vai. Quer ver que vai? Quer ver que vai? Quer ver que vai? Aí, ó. Olha lá, Bahia em peso. Muito bem. Aê! Agora deu certo. E aí, Adri, tudo bem? Agora deu certo. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Agora tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Não tá aquele eco? Tô te ouvindo um eco pouquinho chato aqui do aí, lado, não? mas não, tá tudo certo. Então, tá bom. Então, primeira coisa, eu quero mandar um abraço para a Denise, que está de aniversário hoje, nossa aluna do Esquadrão. Então, primeira coisa, um abraço para a Denise, minha querida, minha amiga, quem faz meus treinos, inclusive. Então, grande beijo para você, minha querida. Parabéns pelo seu aniversário de novo hoje, tá? Então, assim, ó, o que eu quero que vocês façam para mim, então? Que vocês vão mandando dúvidas por enquanto, tá? A gente tinha aberto uma caixinha de dúvidas sobre essa questão da avaliação de heteroidentificação. A gente conseguiu fazer um filtro aqui para a gente fazer um roteiro daquilo que a gente vai falar. Então, no primeiro momento, eu vou tirar os comentários para a gente poder avançar na live. E daí, na sequência, eu abro os comentários para vocês fazerem perguntas, tá? Então, se ficar alguma dúvida, anota aí que a gente vai tirar todas as dúvidas nessa live rapidona, tá bom? Beleza? Tá, já tô vendo que o pessoal tá falando, mas se declara, ele diz que o especialista não é, tal. Nós vamos tirar todas essas dúvidas nessa live de hoje, beleza? Então, eu vou desativar aqui os comentários, só pra gente não se perder, porque o negócio fica girando ali, a gente fica se distraindo ali com os comentários.
Então, primeiro, dá boa noite aqui para o Vitor Saulo. Saulo, para quem não conhece, é sócio aqui do escritório Fauci Freitas. Ele é aí o nosso principal, né, responsável pelos atendimentos, muitas vezes, que vocês têm. Então, quando você, às vezes, manda mensagem aqui para o WhatsApp do escritório, para ver se você vai falar inicialmente com o Saulo. Ele está super por dentro de tudo que a gente faz aqui a respeito das avaliações de hétero. E ele sabe, assim, na ponta da língua, todas as nossas decisões sobre o tema. Por isso que eu convidei ele hoje, porque a gente vai fazer uma análise aqui de como isso funciona e a gente também vai dar um aspecto jurídico aqui para esse tratamento. Ou seja, como que os juízes têm decidido de verdade. Porque uma coisa é como está na lei, não é isso? Uma coisa é como está aí que deveria ser, e outra coisa é como é, né? Então, a gente vai mostrar como deveria ser, o que a lei diz e como os tribunais têm se comportado nos casos que a gente já atuou, já teve sucesso, que não teve sucesso, como é que isso funciona. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, Saulo, antes de passar também a palavra para você, é explicar um pouquinho que existe uma lenda urbana que confunde ainda esse negócio do que é negro, né? E muita gente aí, inclusive juízes, né, às vezes não entendem um pouquinho como é que funciona a política de cotas. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona essa política de cotas para a gente entender a própria posição da jurisprudência. Então, primeira coisa, quem é detentor de cota em concurso público é o que nós chamamos de população negra. O que é população negra? Negros se referem a um gênero. Esse gênero é formado por duas espécies, pretos e pardos. Então, quando a gente fala negro, eu não estou falando só do preto, aquele que tem a pele retinta, que você consegue identificar facilmente. Eu estou falando também do pardo. Então, sim, pardos são detentores da política de cota. Isso não sou eu que estou falando, é a Lei 12.990 de 2014, que é a lei que regulamenta a questão da política de cotas no âmbito federal, tá? Para os concursos no âmbito federal, que é uma lei inspirada no Estatuto da Igualdade Racial. Então, primeira coisa, preto e pardo. Agora, como que eu defino aquilo que é preto e pardo? A própria lei, ela vai dizer o seguinte, para quem depois quiser procurar aí, ó, artigo 1º, inciso 4º dessa lei. Ela vai dizer que população negra é esse conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pelo IBGE. Então, como que eu sei se eu sou preto ou sou pardo? Eu vou utilizar, e a lei está me dizendo isso, os critérios do IBGE. Todo mundo sabe o que é o IBGE. Vai lá na tua casa e pergunta, quantas pessoas moram aqui? Quantos banheiros tem? Aquele monte de pergunta, né? Se tem filho, não tem filho. E ele vai te perguntar, dentre várias coisas, qual é a categoria racial que você se identifica. E existe 5 grandes categorias de pertencimento racial que o IBGE permite que você se identifique, que é o branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. Então, você pode se enquadrar nessas 5, branco, preto, pardo, ou amarelo ou indígena. Como que é feita essa identificação? Aqui a gente tem que parar um pouquinho e ir um pouquinho além. Existem 3 métodos para identificar o pertencimento racial de um indivíduo, que é a autodeclaração. Então, eu olho para mim, me vejo branca, me vejo pardo, me vejo preto e eu me autodeclaro, me autoidentifico, ok? Eu tenho ainda a heteroidentificação, ou heterodeclaração. O que é isso? É quando eu olho para alguém e falo, você é branco, você é preto, você é pardo. Ou seja, quando essa identificação parte de uma pessoa que não é aquela que está sendo identificada. E eu tenho ainda a identificação genética, que é quando a gente analisa a questão da ancestralidade e tudo mais. Quais desses critérios são utilizados pelo IBGE, que é o que importa para nós no concurso? 2, a autodeclaração e a heteroidentificação. A autodeclaração é que o cara te pergunta, como você se autodeclara? Eu declaro negro, branco, tal. Você se autodeclara. A heteroidentificação, ela é feita também pelo IBGE, porque muitas vezes, quando o tiozinho e a tiazinha do IBGE passa lá, a pessoa não está em casa. Então, por exemplo, nós tivemos o pessoal do IBGE que passou esses dias lá em casa. E o Emanuel não estava lá em casa, né? A Helena também não estava lá em casa. Só eu estava em casa. E daí eles perguntaram, tem mais gente? Tem mais gente.
Como eles se identificam? Aí eu falei, bom, são todos brancos. O que que eu fiz? Eu fiz uma heteroidentificação do meu marido, do meu namorado. Eu disse, ele é branco. Veja que essa identificação não partiu dele, não foi uma autodeclaração, foi uma heteroidentificação. O IBGE não faz, logicamente, análise por ancestralidade genética. Logo, quais são os critérios que podem ser adotados no concurso público por previsão legal que nós temos? A autodeclaração e a heteroidentificação. Por isso que quando você faz a sua inscrição no concurso, você já tem que se autodeclarar. Eu recebi esses dias uma pergunta, Sal, do cara que não se autodeclarou negro e depois, no decorrer, queria se autodeclarar. Porque daí tinha nota no meio do caminho, entendeu? Não dá para ficar atravessando as etapas. Primeiro, você se autodeclara, você vai concorrer numa lista, então, de cotistas, de pessoas que se autodeclararam negras. Qual que é o problema do Brasil? O problema é que tem gente que dá migué, né? Tem gente que dá migué. Vai lá se autodeclarar negro, branco e com leite, entendeu? Aí não tem como. Por isso, a gente também precisa da heteroidentificação. Essa heteroidentificação, no concurso público, ela é feita por uma comissão. Aliás, quem vai definir como é feito isso aí é a própria lei. Por isso, até o Saulo pode ajudar a gente a falar um pouquinho, que existe uma diferença de tratamento, muitas vezes, nessa banca de avaliação, entre concursos federais, porque nós temos uma lei federal sobre o tema, e concursos estaduais, porque existem leis estaduais Isso, também e só sobre o abrindo tema, um parênteses, Adri, já foi até pela STF, né, declarado constitucional essas comissões de heteroidentificação, né? Então, não tem discussão em relação a isso, se pode ou não ter uma banca. A diferença, de fato, é em relação às leis, né? Enfim, tem a lei federal, 12.990, se não me engano, que vai regular aí basicamente os concursos federais. E aí a diferença, às vezes, é, por exemplo, quando se fala de lei estadual. Vou dar um exemplo prático aqui. Polícia Civil de São Paulo. Lá, a lei estadual do estado de São Paulo diz basicamente o seguinte: ó, o candidato que quer concorrer às cotas, né, concorrer a essas vagas reservadas, cotas raciais, ele precisa se autodeclarar no início. Ok? Né? Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto diz o seguinte: olha, se for constatada a falsidade da declaração, o candidato está fora. Então, por exemplo, a lei estadual de São Paulo diz basicamente o seguinte: se for declarada a falsidade, o candidato está fora, não vai para ampla concorrência, né? Só que o que acontece? Essas comissões de heteroidentificação, às vezes, elas confirmam ou não essa autodeclaração. Quando não há essa confirmação da autodeclaração, não quer dizer necessariamente que o candidato deu uma declaração falsa. Por quê? Essa declaração falsa é quando o candidato, ele de fato quer burlar ali o sistema, né? Quando ele quer induzir a banca a erro. Então, em alguns casos, a comissão simplesmente ela não confirma essa autodeclaração. Só que a lei, por exemplo, nesse caso em específico que eu citei, a lei de São Paulo diz basicamente que se for declarada a falsidade, o candidato está fora. Aí o que acontece? O candidato, enfim, isso inclusive tem caso prático aqui no escritório, né? O candidato passou pela comissão de heteroidentificação, não confirmaram a autodeclaração dele, mas não necessariamente era uma declaração falsa, autodeclaração falsa, melhor dizendo. Só que o candidato, pela ausência de previsão, ele foi excluído do certame, né? Então, mesmo não sendo uma declaração falsa, né, só não teve a confirmação ali da autodeclaração, no estado de São Paulo, pelo menos em relação à polícia PCSP, o candidato foi, e nesse caso, de modo equivocado, eliminado do concurso, tá? Quando se fala de esfera federal, aí tem a Lei 12.990 que tem essa permissão, né, uma previsão um pouco diferente. Por exemplo, o candidato, via de regra, concorre, se autodeclara como negro, ali preto ou pardo, concorre a essa lista, né, ou as vagas reservadas, cotas raciais, e se a comissão de heteroidentificação, que são esses terceiros, né, não confirmarem essa autodeclaração do candidato, ele vai para ampla concorrência, né? Isso, inclusive, a título de exemplo, é o que acontece no INSS. Por exemplo, passou pela comissão de heteroidentificação, se você tiver nota, você vai para ampla concorrência, né? Agora, no caso de declaração falsa, também, no aspecto federal, aqui no caso, o candidato está fora, né? Então, tem essa... Talvez entre aspas, a lei federal seja um pouquinho mais completa, né, do que essas outras legislações estaduais.
porque ela de fato prevê que, se não for confirmado, o candidato faz jus à concorrência, melhor dizendo, à ampla concorrência, né? Mas se for uma declaração falsa, o candidato está tentando burlar ali, enfim, ele está excluído do certame, né? Inclusive, no edital do INSS, a título de exemplo, tem umas previsões lá que o candidato ele pode responder, inclusive, salvo engano, criminalmente, né? Então, tem que ter esse cuidado também, porque, como você comentou antes, às vezes o candidato não tem nenhuma característica fenotípica, e aí ele está tentando passar lá, enfim, né, para ver se dá certo. E não é o intuito da lei, né, dessa política de cotas. Até explicando para a galera não ficar favorável. E daí tem muita gente que fala assim, então nem vou correr o risco, às vezes, de me inscrever como cotista. Veja, o que pode ser considerado, pode ficar indo meu negócio aqui, o que pode ser considerado como fraude aqui é aquele caso do menino do INSS, que acho Esse que a foi o maioria que das se pessoas ficaram pintou, eu sabendo, acho. do concurso, ele pintou o rosto. O cara pintou o rosto, entendeu? Rolou o cabelo. Tipo, entendeu? Um negócio assim, bizarro, né? Então não é um cara assim, ele tem assim um tom de pele, mas às vezes o cabelo não é tão enrolado. Ele tem alguma coisa que na cabeça dele ele se identifica mesmo, mas que a banca, por critério subjetivo, entendeu que não, porque a gente vai falar inclusive sobre isso. Como que a banca identifica, isso é uma avaliação muito subjetiva, por isso que dá tanta judicialização. Por isso tem tanta ação judicial. Porque às vezes a pessoa olha, ela fala, não, brancão. Mas às vezes não é, entendeu? Dependendo do Região, contexto né, social, inclusive, da região em que essa pessoa mora. Da região que essa pessoa mora, isso pode variar. Por isso, uma análise, muitas vezes, judicial, que vai ter todo um processo, vai identificar a mesma pessoa como parda. Então, se você tiver as características que a gente vai falar aqui agora, que é como as bancas estão analisando, né, como o judiciário tem se comportado, vale a pena, né, se você acha, se inscrever na condição de cotista. Lembrando que, mesmo que a banca diga que você não havendo fraude, você não sendo lá o louquinho do INSS que se pintou a cara, né, você pode ser designado para ampla. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada no seu edital. Primeira coisa. Porque se é concurso federal, maravilha, isso é tranquilo, já tem previsão. Agora, se é concurso estadual, às vezes a banca fala assim, se você for eliminado, se você for eliminado da lista de cotas, você está eliminado do concurso. Aliás, isso aconteceu na época nos concursos da Polícia Federal, se não me engano, 18, de 2018, 2019. Era assim que funcionava ainda. Aí no segundo eles mudaram, da PFPRF, eles mudaram justamente por conta da judicialização. Então dá uma olhada. Mesmo que isso aconteça, se a lei que regulamenta a política de cotas no seu estado não trouxer nada sobre isso, é possível ainda a judicialização para a gente tentar aplicar a lei federal. Então você fez um concurso estadual, foi eliminado da lista de cotas e, por consequência, foi eliminado do concurso. Há possibilidade de judicialização, tá? Entre em contato com a gente que a gente vai analisar a lei, tudo certinho para ver se existe alguma previsão. Se não houver, dá para a gente tentar aplicar, por analogia, a lei federal, tá? Então, uma das dúvidas que mandaram para a gente hoje é: se eu for excluído da lista, né, de cotistas, posso concorrer à ampla? Se for concurso federal, sim. Se é concurso estadual, dá uma olhada no edital. Se não houver previsão, temos que olhar a lei. Se houver alguma lacuna na lei, dá para tentar judicializar isso e concorrer, especialmente, sim. Adri, Tá? porque nos casos que não tem a declaração, ou seja, por exemplo, voltando um pouquinho ali na PC São Paulo, né? A lei diz basicamente que se essa autodeclaração não for confirmada, o candidato está fora, né? Só que aí a banca traz a declaração ali de não enquadramento, enfim, só que ela não motiva, ou seja, o candidato, para ser eliminado com base nessa legislação, precisaria, né, necessariamente ter tido uma fraude ali, né, uma intenção de burlar o sistema, né, a grosso modo. Só que a banca, quando ela reprova o candidato, isso aconteceu na PC São Paulo, por exemplo, ela não motivou dizendo, por exemplo, o candidato ele tentou fraudar o certame aqui, tentou fraudar a lei de cotas. Não tem essa motivação. Então, se a banca não indica, melhor dizendo, que teve uma intenção de fraude ali, enfim, é possível essa aplicação por analogia da lei federal daí no caso, né? Não dá para a banca dizer, assim, traduzindo para a galera, você Exato. não é cotista porque não.
Entendeu? Eu não sou cotista, sabe por que não? Então eu tô com vontade de dizer não para você. Ela tem que motivar, ela tem que dizer, ó, por causa disso você não preencheu esse requisito, você não preencheu aquele requisito, entendeu? Só que a maioria das bancas fazem o quê? Você não é negro, entendeu? E daí a pessoa não sabe nem por que não é. E daí isso gera possibilidade também de discussão judicial, tá? Um outro ponto que eu queria também falar e discutir com o Saulo, trazendo até a nossa experiência aqui, é como que funciona a formação da banca. Então, para você que está aí no INSS, né, que passou aí pelas bancas, né, viu como é que foi, aí tô sabendo que deu um maior rebuliço, aí a galera reclamou de como foi a comissão. Vamos explicar mais ou menos como é que funciona. Então, vai ter uma comissão, pessoas nessa banca, que no âmbito federal, essa comissão deve ser uma comissão plural. O que é uma comissão plural? Formada por pessoas de vários pertencimentos raciais. Até o Saulo pode comentar, nós tivemos um caso no escritório que a gente conseguiu anular a avaliação de heteroidentificação porque a Isso, comissão não era plural. Não era isso, Saulo? Salvo engano, a isso, comissão era só formada exatamente. por E negros, esse não caso foi era? bem curioso pelo seguinte: a previsão do edital era basicamente dizendo o seguinte, isso geralmente em editais da SEBRASP, né, isso acontece bastante. Diz que a comissão ela deve ser uma comissão plural, ou seja, e quando a gente fala em diversidade de raças, por exemplo, segundo a classificação do IBGE, né, por exemplo, é um avaliador preto, outro pardo, pluralidade em relação a gêneros também, um homem, mulher, enfim. Então, essa comissão, ela via de regra, principalmente se tem essa previsão no edital e na lei, né, ou na lei, ela deve ser plural nesse sentido, né, deve trazer essa pluralidade. E aí esse caso foi bem curioso, porque na época foi o concurso do TRF4. E o candidato, enfim, veio conversar com a gente e ele falou, ó, eu sempre me autodeclarei pardo, né? E, enfim, passei pela comissão de heteroidentificação, eles acabaram não confirmando minha autodeclaração. E aí um detalhe, esse fato, o detalhe que ganhou o processo. Já teve uma decisão, enfim. Ele diz o seguinte, olha, Saulo, tem essa previsão no edital, né, e nós identificamos isso depois, que a comissão deveria ser plural. Aí ele me diz o seguinte, olha, no dia que eu participei dessa avaliação, né, passei por essa comissão de heteroidentificação, não tinha ninguém, tinha uma diferença, acho que em relação a gênero, mas em relação à raça ali, no caso, não tinha, né? Então, todos eram negros, né? E aí ele citou isso. E nós colocamos isso no processo, né? E foi, enfim, esse detalhe que de fato ganhou o processo. Por quê? Nós colocamos isso no processo, o processo iniciou ali, teve, enfim, a primeira decisão, que era em relação à tutela de urgência, que é aquela conhecida liminar. O processo foi para um segundo momento, que é a fase instrutória de produção de provas, que aí a gente verifica, por exemplo, se o processo, se terá uma perícia dentro desse processo ou não, enfim. E aí teve um ponto que o juiz chamou feito à ordem, né? Quando o juiz falou, tem alguma coisa aí que eu preciso verificar. E aí o juiz disse o seguinte, olha, teve essa argumentação lá no início, lá na ação, que a comissão de heteroidentificação não era plural. Então, eu, juiz, eu quero verificar se isso é verdade ou não. Lógico, a gente não ia mentir na ação, né? Não ia mentir nos pedidos ali. E aí o juiz quis verificar isso e determinou a expedição de uma intimação lá para a banca e disse o seguinte, olha, banca, me traga os currículos desses. Quando a banca trouxe o currículo e foto, enfim, justiça, né, só diz respeito ao processo, então todos esses documentos aí eram com segredo de justiça, mas a gente conseguiu verificar, nós como advogados no caso, que de fato não tinha essa pluralidade conforme previa o edital. E aí, com base especialmente nisso, o juiz deu a decisão procedente, enfim, disse, a banca, e isso é importante falar, né? Essas regras trazidas no edital, elas precisam basicamente ter uma base legal, mas elas, e especialmente, elas devem ser observadas tanto pela administração quanto pelo administrado, ou seja, pelo candidato. Então, nesse caso em específico, a própria banca criou as regras, ou a própria administração criou as regras, e ela mesmo não cumpriu, descumpriu o que estava ali. E aí, com base nisso, a gente teve essa decisão aí procedente, o candidato venceu o processo em relação ao TRF4, e perceba que nem especialmente em relação aos aspectos fenotípicos dele, né, ou em relação às características fenotípicas. É uma formalidade, ou seja, uma regra que deveria ser observada, e não foi observada e foi, inclusive, objeto aí de contestação pelo escritório e o juiz utilizou isso como base para fundamentar a decisão dele, inclusive.
É isso que eu falo, são detalhes, assim, a questão da heteroidentificação é detalhe, desde a comissão, análise do edital. Então, por isso que eu falo sempre, né? Vai para quem que manja dos Paranauê, aí você não dá com os burros na água, né? Tá. Então, outra coisa que eu quero deixar claro também é que, geralmente, as bancas, falando aqui também no âmbito federal, mas muitas leis estaduais prevêem dessa forma, algumas com algumas diferenças, elas prevêem que a avaliação feita pela comissão vai analisar o fenótipo e não o genótipo. Ai, meu Deus do céu, a biologia agora, vamos explicar. O que o avaliador vai olhar é você. Ele vai olhar para você e vai falar pardo, preto. É isso que ele vai olhar. Ele não quer saber se seu pai é, se sua avó é, se seu tio é. Ele não quer saber. Porque não é feita uma análise de previsão genética. E sim como você se apresenta, qual é a sua aparência física. E o que a gente, pela nossa experiência aí de muito tempo, né, de advocacia nessa área, identificou que são características que as bancas levam em consideração. A principal, cor da pele. Cor da pele. Fih, se você tem a cor da minha cor, esquece. Entendeu? Esquece. Não dá. Não dá. A cor da pele tem que ser preta ou parda. Professor, eu não sei. Às vezes eu olho, não sei. Praia, você quer? Tô com a pele mais escura, às vezes eu não tenho certeza. A dica aqui, ó, D milhões que a tia vai dar. Existe uma avaliação que você pode fazer dermatológica. Quem pode te dizer isso com certeza é um dermatologista. Então você pode procurar um médico e pedir um laudo da tonalidade da sua pele. Existe uma escala, se chama escala Fitzpatrick, ou Fitzpatrick, sei lá como é que se pronuncia essa desgraça toda aí, que vai dar o seu tom de pele. Então, branco leite, né? Branco lagartixa, níveis, transparente. Né? Eu, por exemplo. E existe gradações que vai chegar lá no pardo até chegar à tonalidade mais escura. Isso é o dermatologista que vai analisar. Ele vai analisar o seu tom de pele, se você queima, se você bronzeia, se você é daquele que vira um pimentão na praia, se você não é. Tudo isso é analisado. Veja que isso é cor da sua pele. Isso é um fator. Eles não analisam só isso. Mas na minha experiência, Sal também não sei, pode concordar ou discordar aí, né? É o principal. Cara, se tiver pelezinha branca, você pode ter o cabelo, você pode ter o que for. É muito mais difícil, tá? Então, a pele... É porque basicamente, quando se fala, e quando o edital traz essa regra, e isso acontece bastante com a Sebrasp, por exemplo, que o critério exclusivo, né, a ser analisado são as características fenotípicas. Então, quando o candidato vai passar por passa por essas comissões de heteroidentificação, a primeira coisa, quando você bate o olho, o que você vai verificar? Basicamente a cor da pele, né, que é o mais visível. Exatamente. E até uma dica aqui, que não é nada ilegal para burlar absolutamente nada, porque antes de ser advogado, eu sou professora, né? A gente está aqui por uma questão ética. Muitas pessoas são pardas, mas quando começa a estudar para concurso, entra numa clausura, sabe? Nunca mais viu o sol, sabe? Se isola na caverna, sabe? E daí sai para fora e sabe, meu Deus, o que é esse raio luminoso ao sol? Então, muitas vezes, eu conheci pessoas que são pardas, mas durante o período de estar se preparando para concurso, não pegou sol. Aqui em Cascavel é uma região quente, mas é uma região fria. Então, mesmo o sol aqui, às vezes no inverno, não te queima, igual vai te queimar, às vezes, lá no Nordeste. E o cara, às vezes, é do Nordeste, tinha a pele muito mais escura e tá morando aqui no Sul, de repente tá com aquela pele meio desbotada, assim, sabe? Não tá mais na cor da pele que sempre teve. Então, é muito importante que o cara também fique atento a isso. Se ele tem aquela pele natural dele mesmo, na hora de passar pela avaliação, dá aquela ajeitada, né? Dá uma corrida às 11 da manhã na rua, né? Pra dar uma realçada na cor. Isso não é burlar, porque uma coisa é você ter a pigmentação para isso, ter melanina para isso. Eu posso correr meio-dia, entendeu? Não vai acontecer, não vai. Eu posso pegar uma corzinha e falar assim,
tá bronzeada, mas nunca vou chegar à condição de ter a pele parda. Só que eu vejo muitas vezes candidatos que são pardos aqui no escritório, mas que ficaram durante esse período de concurso sem tomar sol e que realmente ficam com essa aparência um pouquinho mais botada, às vezes na avaliação isso pode ser um fator que o cara vai falar, mas será e tal. Então, aquilo que você pudesse ajudar, é uma dica aqui que a gente também está dando. A segunda coisa, além do tom de pele, eu já disse, inclusive, como você pode verificar isso, é a questão do cabelo. A gente já viu inúmeras vezes candidatos serem eliminados por conta do cabelo. Nós tivemos um caso, eu não vou lembrar o nome, que o rapaz era pardo, cor da pele, só que ele estava com o cabelo raspado. E daí o cabelo dele era aquele cabelo enroladinho, tudo, característica negra, textura, tudo. Só que o cabelo estava raspado. E daí a banca eliminou dizendo que não tinha as características fenotípicas. O que a gente falou para ele? Deixa o cabelo crescer. Deixa o cabelo crescer. Porque o cabelo mais comprido vai te identificar com a condição negra. Agora, por exemplo, teu cabelo liso, escorrido, do índio lá, não vai funcionar. Às vezes a pessoa tem a pele parda, mas o cabelo muito liso. Características mais indígenas, muitas vezes, do que negras, né? Então, aí pode ser que seja um fator prejudicial, tá? Então, o cabelo tem que ter textura, tem que ser enrolado, tem que ser caracolado. Isso é relevante. A gente, por experiência, não tá na lei, gente. A gente tá falando, assim, algo muito além das previsões legais. A gente tá falando pela nossa experiência aqui no escritório. A condição, textura do cabelo é levada em consideração. Gurias que alisam o cabelo. Tivemos um caso com repercussão nacional de uma aluna minha, não foi nossa clínica do escritório, que ela nem precisou, que ela foi aprovada na condição de cotista e alguém mal intencionado, não sei se você chegou a acompanhar isso aí é um escândalo, até noticiário, divulgou fotos dela atual. E uma foto dela na época da avaliação de heteroidentificação. Na época da avaliação de heteroidentificação, o cabelo dela estava natural, todo enrolado, cacheado, ela com a pele bem escura e tudo mais. Pegaram uma foto dela do Instagram, ela alisou o cabelo, inclusive ela fala depois que ela sempre sofreu muito preconceito em relação ao cabelo e toda a situação toda. Ela alisou o cabelo e filtro do Instagram, né, meu amor, dá aquela clareada na pele. E daí as pessoas pegaram aquela foto falando como se ela tivesse fraudado o processo do política de cotas. Né? Inclusive, foi minha aluna e tudo mais. E ela é parda sim. Ela é parda sim. Já a Polícia Federal. Polícia Federal. E saiu o noticiário como se ela tivesse fraudado e tal, não sei o quê. Foi um escândalo, assim, sabe? Até eu conversei com ela na época e tal, porque o cancelamento da internet é uma loucura, né? E na verdade, assim, ela alisou o cabelo e, claro, no foto do Instagram, né, daquele flash ali, ela tava super branca e o pessoal falando, ela mostrou, ela fez vídeo dela, ó, essa é a cor da minha pele, esse era o meu cabelo, mostrou foto de criança dela, com o cabelo bem enrolado. Então, se você fez alisamento no cabelo, primeiro, se puder desfazer, né, para uma avaliação, vale a pena. Se não, já providencia laudo de que você fez procedimento, fotos anteriores de você com o seu cabelo natural, alguma coisa assim, que talvez numa etapa judicial possam ser interessantes. Especialmente na esfera judicial, tá? Né, Adri? Em relação a esses documentos, né? Porque, por exemplo, às vezes a banca ela traz ali que Sebrasp, né? Dá pra gente pegar a Sebrasp como exemplo. Ela coloca o seguinte, e isso também depois dá pra gente falar um pouquinho, porque vários ali, por exemplo, do INSS, vários candidatos, eles receberam, os avaliadores, né, dessa comissão de heteroidentificação fizeram diversas perguntas e tal, e a galera não estava esperando, né? Então dá para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, se a gente pegar a INSS como base aqui, ou Sebrasp, a banca ela traz no edital de abertura que a regra é, ou o que será analisado, né, considerado como para verificar se o candidato é ou não é, né, se confirma ou se não confirma essa autodeclaração. Característica fenotípica, ou seja, todas essas características que basicamente você comentou, né? E a banca, ela diz também, nos itens seguintes ali, por exemplo, que não levará em consideração a ascendência, né, esses parentes de primeiro grau, os pais, etc.,
documentos, enfim, ela coloca isso. Até porque, falando de Sebrasp aqui, se você vai interpor o recurso administrativo, essa comissão recursal que vai analisar o recurso administrativo, ela vai se basear unicamente no vídeo ali que foi feito, né? Ou seja, de fato, nas características fenotípicas. Então, basicamente, já adiantando, dando spoiler aqui, as perguntas ali não servem basicamente de nada, né? E nem devem, né? Não é critério. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esses documentos, né, que a gente citou aqui, laudo dermatológico, enfim, esses documentos oficiais, certidão de nascimento que consta lá que você é pardo, enfim, tudo isso pode ser um conjunto, né, ou pode ter uma força probatória para um segundo momento, se for o caso, né, de esfera judicial ou de ação judicial. Por quê? Quando o juiz recebe o processo, ou o assessor ali que faz a primeira leitura, né, se você traz uma foto tua, por exemplo, da infância, né, traz a foto da infância ou da adolescência, da vida adulta, o juiz, quando bate o olho, ou o assessor, né, que faz a primeira leitura, ele vai, querendo ou não, ele vai visualizar essa foto. E mesmo que essa foto ou esses documentos oficiais não sejam critério de avaliação, isso vai, querendo ou não, ajudar aí no convencimento do juiz, vai pesar na avaliação dele, né? Então, por isso que talvez isso seja mais interessante num segundo momento. Mas, né, isso a gente inclusive já pontuou em outras oportunidades, que o candidato pode se antecipar em relação, né, já vá providenciando, enfim, procurando documentação, para não ficar em cima também em cima do laço aí, né? Tá com prazo muito curto, por exemplo, né? Aí não tem tempo para ir atrás de documentos, etc. Então, desde logo, né? Esses documentos já podem ser, inclusive, providenciados, porque podem ajudar tanto, se não tanto na esfera administrativa, mas sim na esfera judicial. Perfeito. Uma coisa, então, que o Saulo falou, ó, bem importante, essa dica é ótima. Porque a gente tem duas etapas aqui, ó. Então, a gente viu como que é a avaliação feita pela banca, da questão da pluralidade e o que ela vai olhar. Que a gente falou, cor da pele, características do cabelo, e para complementar, e a gente já teve essa experiência, eles analisam muitas vezes outras características fenotípicas. Por exemplo, a questão do nariz, formato da boca, formação do crânio. Às vezes isso é utilizado, tá? Bem às vezes pela banca. Isso na esfera judicial é uma outra história que eu já vou chegar lá. Então, mas basicamente a banca vai olhar isso. Se você tem alguma característica que eles chamam, né, de características negroides, que te identificam a população negra, cor da pele, textura do cabelo. Pronto. Aí a banca vai dar uma decisão se você é ou não considerado como negro detentor da política de cota. Perdeu, primeira coisa, né? A banca negou esse seu direito, primeira coisa, recurso administrativo. Como o Saulo falou, na esfera da CESP, Sebrasp, que é uma das principais bancas que eliminam, que dá muita judicialização, por isso que a gente está falando, porque a gente tem muito caso da Sebrasp aqui no escritório, o que a banca faz, o que a gente já vai analisar no primeiro momento? Ela não vai analisar o teu avô, a tua avó, como o Saulo falou. Ele vai fazer o quê? Vai ser uma outra comissão que vai ver o seu vídeo, entendeu? Então, a tua avaliação de heteroidentificação, ela é filmada, tá? Então, o que a gente recomenda no primeiro momento? Lembrar da identificação dos membros da comissão, se são todos negros, se tem pluralidade, se não tem pluralidade, são todos homens, tem homem e mulher, tem outros pertencimentos raciais aí, isso é importante. Segunda coisa, sempre bom ver se está filmando, né? Se está sendo filmado já, tudo certinho. Se for filmado, maravilha. Aí o que acontece? Você recorre e vai ter uma comissão que vai ter um vídeo. Então eles vão abrir teu vídeo e vão analisar. Veja que aqui, por isso que a gente está até discutindo o que o Saulo falou, a questão das perguntas, porque muita gente relatou para nós no INSS que os membros da comissão realizaram diversas perguntas. É normal fazer pergunta nessa avaliação? Historicamente, não. Vai lá, a comissão está lá, olha para você, porque é fenótipo, né? Ela vai olhar para você, branco, preto, pardo, ela vai fazer dessa forma. No máximo, ela pode te pedir para você reafirmar a sua declaração. Você se considera negro mesmo, assim, tal. O que muita gente relatou para nós nessa questão do INSS, talvez seja o caso de muita gente aqui, é que eles começaram a fazer algumas perguntas até mesmo constrangedoras. Teve um caso que me foi relatado que ele pegou um membro da comissão e falou assim: você se acha negro tanto quanto essa pessoa?
Você acha que você sofreu preconceito igual essa pessoa, que era uma pessoa bastante negra, que era uma pessoa preta lá, e ele, na condição de pardo, se sentiu constrangido? Porque certamente ele não tenha sofrido, né, as mesmas mazelas, as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos desgastes e preconceito com uma pessoa extremamente preta. Agora, a gente sabe do racismo estrutural, institucional no país. E ele se sentiu extremamente constrangido ali. Ah, mas isso tem alguma utilidade? No recurso zero. Por quê? Porque o vídeo que vai ser analisado, ninguém vai te fazer pergunta. Vai ser um vídeo que vai ser analisado por uma outra comissão. Mas então, por que às vezes as bancas fazem esse tipo de pergunta? A única resposta, que o Saulo até estava discutindo sobre isso, é para verificar uma situação em que há dúvidas sobre a condição do pardo. Porque, como eu falei, o preto é fácil de identificação. Mas o que é branco e pardo fica naquilo que os ministros do STF chamam de zona cinzenta. Existe uma dificuldade, muitas vezes, em identificar se a pessoa é branca ou é parda. Porque ela tem o cabelo, mas a pele está muito clara. Ela tem algumas outras características que não se agregam ali e tudo mais. E muitas vezes a pessoa pergunta, mas você sofreu algum tipo de preconceito? Você já se sentiu discriminado? Coisas assim. Tive um caso também de um aluno meu, de um ex-aluno meu, que hoje é policial rodoviário federal, que ele é pardo, mas é um pardo, digamos assim, claro. Né? Porque existe um negócio chamado colorismo no Brasil, um negócio muito interessante de estudar, que a gente acha, né, preto é preto, mas existe uma cartela de cores que identificam as pessoas pardas do Brasil, que sofrem, inclusive, os mesmos prejuízos sociais da população preta, no que diz questões econômicas, condições de moradia, pobreza, marginalização. Tá? Na Bahia, ele não sofresse a mesma discriminação que ele sofreu, por exemplo, numa cidade aqui no interior do Paraná, que é uma cidade predominantemente colonizada por alemães. Então você tem uma cidade com 90 e poucos por cento da população branca. Tipo, eu e o Saulo lá, a gente é moreno. A gente não é considerado branco. Você olha assim, não, você é meio moreninho, assim, sabe? Assim, porque eles são extremamente brancos. Então, lá naquela cidade, ele sofreu muito preconceito. Muito preconceito. E ele relatou isso. E isso foi um fator importante para que a banca considerasse ele como pardo. Você entendeu? Então, por isso que eu identifico que essas perguntas só são relevantes e só podem ser feitas sempre respeitando a dignidade da pessoa humana, que me parece que por alguns avaliadores foi violada. E isso pode sim ser discutido numa ação judicial, só podem ser suscitadas se há alguma dúvida em relação à condição de pardo, para se analisar um contexto em que a pessoa está inserida. Caso contrário, é só para criar algum tipo de, sei lá, temor por parte do candidato, o que me parece que não é o objetivo. E geralmente, de se Adri, fazer essas essa previsões avaliação. elas constam no edital de abertura, né? Por exemplo, quando existem editais, inclusive da Sebrasp, que são anteriores, eles diziam o seguinte: olha, o candidato ele deve responder as perguntas que serão direcionadas a ele, enfim, na comissão de heteroidentificação, ou seja, ao realizar essa etapa, ao passar por essa etapa. Então, tem a previsão no edital dizendo, ó, precisa responder eventuais perguntas, né, que serão feitas. Aí, ok, né, existe uma regra editalícia ali, enfim. Mas nesse edital, se a gente falar agora de INSS, por exemplo, nesse edital diz, não tem essa previsão, né, pelo menos não encontrei, e está dizendo lá que o critério que será analisado é o critério fenotípico. Então, por isso que esses questionamentos ou essas intervenções, pelo menos numa primeira análise, não tem uma função prática, né? Não fazem, enfim, não faz muito sentido, né? Algo E de até essa medo mesmo nos comparação que você candidatos, comentou, né? por exemplo, você acha que você sofreu o mesmo, enfim, as mesmas situações que esse avaliador aqui, enfim, não faz o menor sentido. Isso desconsidera não sabe se o candidato é daquela região de fato ou se não é, desconsidera uma série de fatores. Então, não é isso no direito principalmente, não é uma ciência exata, né? E nesse caso não é, por exemplo, encaixar uma situação no candidato ali. Cada candidato tem a sua particularidade, tem sua região. Esse exemplo que você colocou aqui dessa cidade do interior do Paraná, ele exemplifica bastante isso, né? Ele deixa isso muito, muito claro, né? O candidato
por exemplo, em uma região ele pode sofrer mais, em outra talvez nem tanto, né? Então, o Brasil é muito grande de extensão. Exato. Sabe que eles Exato. são muito mais racistas do que outras no Brasil, né? Sabe muito bem disso. Então, e existe o fator até da intimidade ali. O cara também não é obrigado a revelar situações íntimas, Claro, muitas vezes, que ele tenha sofrido, né? Aí o cara pergunta, o cara é obrigado a revelar o dia que ele sofreu preconceito, que ele foi discriminado na rua, que ele, entendeu? Então, assim, achei bem complicado até a forma como foi feita essa avaliação. Então, se você passou por isso no INSS, eventualmente for eliminado, alguma coisa assim, entre em contato com a gente, que vale a pena a gente discutir uma possível nulidade dessa avaliação aí, que não foi o normal do SES, pelo menos, dado o histórico que a gente tem acompanhado aí da banca. Tá? E para a gente fechar a nossa live, né, Sal, porque a gente fala mais que o da cobra aqui também, né, e da gente abrir para as dúvidas que eventualmente ficaram, falar um pouquinho das etapas judicial e administrativa. Então, como a gente falou, eliminou, mesmo você tendo as condições ali, né? Não vai dar uma de louco da motoca aí, né? De ser branquelão e querer concorrer na cota, passar vergonha à toa, foi eliminado injustamente. Maravilha. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o recurso administrativo. Ah, Luciana, mas nem adianta, a banca nem olha. Faz, a gente sempre recomenda. Faça o recurso administrativo, esgota essa etapa. Faz isso, porque judicialmente para nós é uma demonstração de boa-fé. A banca, às vezes, comete outras nulidades que podem ser úteis para nós numa ação judicial. Então, faz um recurso administrativo bem estruturado. Aqui no escritório, a gente já orienta desde a fase de recurso administrativo. Aliás, a gente já teve êxito, né, Salvo? Em recursos administrativos, que a banca viu a oposição através do recurso administrativo, que a gente ficou bastante feliz, né, que já conseguiu resolver de cara o problema, que foi muito legal. Então, a gente orienta como elaborar, como montar. O Saulo manda modelo, é bem organizadinho para ficar um negócio bacana para você. Não interromper um pouquinho, Adri. Pode falar, Saulo. E só para a gente falar um pouquinho, ou esgotar nessa parte da esfera administrativa, em alguns casos, de fato, esse recurso ele é meio que pro forma, né, para cumprir uma formalidade. O candidato fala de fato isso, né? Ah, mas não adianta, a banca nem vai ler meu recurso. Mas isso é importante porque o primeiro momento que você tem para contestar essa decisão administrativa é já no recurso administrativo. Ou seja, você já pode trazer todas as razões, né? Lógico, se a gente for comparar, recurso administrativo é muito menos robusto que uma ação judicial, né? Mas no recurso administrativo você consegue já pontuar tudo aquilo que você eventualmente pontuaria numa ação judicial. Então, em outras palavras, esse recurso administrativo, ainda que seja a banca não leia, enfim, seja algo meio que pro forma, ele serve aí como uma espécie de base para essa possível ação judicial. Por exemplo, a banca indicou lá que você reprovou ou não foi considerado cotista por ABC. O recurso administrativo, e isso de modo menos robusto, né, se for comparado a uma ação judicial, você vai basicamente contestar esses 3 pontos, né? Quando você vai para a esfera judicial, é basicamente a mesma linha de raciocínio, só que de forma muito mais robusta. Então, por isso que a gente fala que é altamente adequado, né, ou recomendado que se esgote essa esfera administrativa, porque, primeiro, é a chance que você tem já de tentar alterar essa decisão negativa, ou seja, resolver isso na esfera administrativa. Se não for resolvido, né, nessa hipótese de a banca não voltar atrás, esse recurso ele pode servir, inclusive, como uma base, aí, um fundamento para uma possível ação judicial. Ou seja, o recurso estaria alinhado com essa tese, enfim, numa ação judicial. Então, por isso que é importante também. E, lógico, mesmo o recurso, isso é importante pontuar também. O recurso administrativo, via de regra, pelo menos em relação a essas ações, o recurso administrativo ele não é um requisito ou pré-requisito para a ação judicial. Ou, em outras palavras, você não precisa fazer o recurso administrativo para judicializar. Tem gente que, por exemplo, atravessa, já faz uma ação, enfim. Só que, quando o juiz ele recebe o processo, ou o assessor, como eu comentei antes, né, que faz a primeira leitura, ele inevitavelmente vai verificar se você fez ou não recurso administrativo. Por exemplo, a Adri foi considerada não cotista, né? Mas ela fez o recurso administrativo, ou, em outras palavras, quando ela teve a chance de impugnar ou contestar essa decisão na esfera administrativa, ela apresentou essas razões. Se você não fez o recurso administrativo, lógico, não quer dizer que a ação está perdida, né?
Mas, como você comentou até anteriormente, né, demonstra boa fé, demonstra que tudo que poderia fazer, você fez já num primeiro momento. Por isso que agora você está buscando a esfera judicial. É o juiz pensando assim, você Exato, tentou resolver exato, antes de exato. vir me dar trabalho? É? Você tentou resolver? Ah, nem tentou, né? Então é mais para isso mesmo, né? Quem é meu aluno, aí eu acredito que deve ter alguns alunos assistindo, sabe que esse é um dos princípios constitucionais, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Você não precisa esgotar a instância administrativa. Mas aqui, profissionalmente falando, a gente sempre recomenda que se esgote essa etapa, para daí, eventualmente, se não tiver êxito, a gente vai para ação judicial. E qual que é a grande diferença? Claro, né, além das esferas aqui. Na ação judicial, a gente pode se valer de outros instrumentos que a gente não usa na etapa administrativa. Então, como na etapa administrativa a análise é mais do fenótipo, como a gente falou, que é o que geralmente apresenta aí, na fase judicial também vai ser. É isso que o juiz vai levar em consideração. Mas eu posso ter um conjunto probatório de provas ali que vai analisar questões genéticas, de ancestralidade, que vão ajudar o juiz no convencimento. Então, às vezes, por exemplo, no teu recurso administrativo, você não vai ter o campo para anexar foto, que às vezes não tem esse campo para você anexar, inclusive outros documentos. Aí na esfera judicial a gente coloca laudo médico, coloca lá foto de você criança, geralmente fotos de criança, você consegue identificar muito mais a condição de parto do que na versão adulta. Na verdade, Saulo, a gente pega fotos de vários clientes aqui, que você olha e fala assim, pardo, mas tá meio clarinho. Aí você olha a criança e fala, não, é pardo mesmo. Porque na criança você consegue identificar melhor essas características próprias genéticas da pessoa. E tem um detalhe, Ari, Pode em falar que você relação a falou alguma essas coisa? fotos, geralmente, quais são as fotos que são juntadas ou quais os momentos, né? De infância, adolescência ou juventude e vida adulta. Por quê? Essas características fenotípicas que são mais marcantes, elas estarão ali, são inerentes à pessoa, né? Você não perde no meio do caminho uma característica fenotípica. Então, se você junta lá, só a título de exemplo, a foto da infância, né? Você com 5 anos de idade, uma foto da juventude com 17 anos e uma com 30 anos. Essas características fenotípicas que são mais marcantes, elas estão presentes em todos os momentos, entende? Porque elas são inerentes à pessoa. Então, você demonstra para o juiz, olha, eu sempre tive essas características, né? Eu não perdi essas características no meio do caminho. Então, e até abrindo um outro parênteses aqui, tem um detalhe que a gente acabou não comentando antes, mas isso causa são decisões conflitantes, né? Quando a banca, por exemplo, num primeiro momento considera o candidato cotista, ele passa por uma comissão de heteroidentificação, a banca fala, ok, você pode concorrer ou faz jus às cotas. E aí o candidato, num outro momento, passa pela mesma banca, ou ainda que seja uma banca diversa, em outro concurso, e aí a banca, essa nova comissão, diz, você não faz jus às cotas. São decisões claramente conflitantes, né? Estão em dois extremos, né? Ou seja, esse candidato que tinha as características fenotípicas num primeiro momento, no meio do caminho, perdeu essas características, agora não faz jus mais às cotas, não faz sentido, né? Do ponto de vista prático, isso não faz sentido. Então, até por isso que é importante. Se você, por exemplo, candidato que teve uma aprovação, ainda que seja numa universidade, ProUni, enfim, ou em outro concurso público, isso serve também de fundamento para você dizer o seguinte, olha, eu já fui considerado cotista em outro... Isso acontece bastante, inclusive, né? Já fui considerado cotista em outro momento. Então, atualmente, eu perdi essas características, não faz sentido, né? Lógico que... Isso, por exemplo, a gente não consegue discutir na fase administrativa. Mas você não consegue juntar documento nem nada. Por isso que na etapa judicial, olha como a gente tem uma amplitude de prova que pode ajudar. Por isso que eu falo, muita gente às vezes desiste, sabe? Ah, não passei, desisto. Cara, vale a pena muitas vezes judicializar. Porque você tem a questão da perícia médica, que vai analisar. Você tem a questão das fotos, que a gente pode analisar. E daí a questão da ancestralidade, num conjunto de outras provas, pode pesar assim a seu favor para o juiz. Você tem a questão de outras aprovações em concursos, documentos oficiais. Então, por exemplo, os meninos, né? Fizeram o serviço militar obrigatório, aí tem lá na documentação, que é parte. Tudo isso forma um conjunto que sozinho não resolve. Mas num conjunto ajuda na formação ali do juiz, tá?
E eu só do encerrado, aí o Saulo pode complementar aí com as outras observações, falar um pouquinho nesses minutinhos que nos restam aqui sobre a ação judicial em si, né? Como que nós aqui no escritório, a gente sempre trabalha em ações de heteroidentificação. A gente costuma sempre fazer ações ordinárias, a gente não se utiliza da via do mandado de segurança como regra, por conta da necessidade, muitas vezes, que alguns juízes possuem de realizar uma perícia. Então, alguns clientes nossos já foram submetidos a uma perícia médica. Então, por mais que a gente junte um laudo médico, dizendo assim, ó, ele é pardo, ele é preto, pela escala, assim, 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 junte um monte de foto, muitas vezes um juiz quer submeter ali o autor a uma perícia médica. E se fizer mandado de segurança, não tem como se utilizar dessa perícia. Muitas vezes a gente pode perder a ação por conta disso. Então, no escritório, a gente sempre se utiliza, pelo menos na maioria dos casos, salvo raras exceções, do instrumento da ação ordinária. Todas as ações, a gente faz um pedido de liminar. A gente chama de liminar para a galera entender aí o que é isso. A gente chega para o juiz e fala assim, ó, dá só uma olhadinha rapidona aqui. Você não acha que eu sou pardo mesmo? E os caras me eliminaram. A gente coloca aquela foto bem bonitona sua, praticamente 100% de características que você é pardo. O juiz falou assim, nossa, eliminaram esse cara aqui? Não, certeza que ele é pardo. E o juiz, mesmo sem analisar, discutir mérito, ele vai dar a liminar. Há casos em que os juízes negam a liminar. Negou a liminar não é assim, ah, meu Deus, joga tudo pro ar, sai correndo chorando. Não, existe a possibilidade dos juízes reverem essa decisão no final da ação. Aliás, a gente teve muitos casos assim, muitos casos. O juiz não dá liminar porque aquele juiz mais legalista, às vezes não gosta muito desse negócio de cota, que tem ainda muito preconceito em relação a isso, acha que não é o caso, não ficou muito convencido e deixa para resolver isso no final. Aí vai lá, muitas vezes, vê o autor na audiência, aí chega lá o cara lá na frente do juiz, o juiz fala assim, cara, é pardo mesmo, entendeu? Aí o juiz revê a decisão e ganha na sentença da procedência, tá? A maioria, a não sei que o cara realmente tenha ali uma situação de fraude, o juiz seja, né, mais difícil mesmo de convencer, na maioria dos casos a gente tem sempre a procedência dos pedidos, né? Claro que a gente sempre faz um filtro, que já apareceu de tudo aqui no escritório, Sempre né? tem, né? Sempre tem, né? A gente olha, só faz ação se a gente realmente acha que a pessoa Exato. preenche os requisitos legais. E só Né? voltando um pouquinho, Adri, em relação à demanda, existe basicamente, né, nesses tipos de ações, possibilidade aí, talvez, de ação ordinária e mandado de segurança. Inclusive, pegando esse gancho, teve o STJ firmou um entendimento, salvo engano, e é recente, acho que é de 2021, que o mandado de segurança é inadequado para causas que discutem heteroidentificação, né? Então, não quer dizer que está errado, mas ele é inadequado de fato, né? Especialmente por essa possibilidade de produzir provas dentro do processo. Então, na ação ordinária, você pode, né, tem essa possibilidade de instrução probatória, ou seja, lá na frente, o juiz, nesse segundo momento de processo, o juiz diz o seguinte, olha, quero que esse candidato passe aí por uma perícia, né? Enfim, eu, juiz, vou nomear um dermatologista e, enfim, ele vai responder alguns quesitos, se o candidato se enquadra ou não. No mandado de segurança, você não consegue fazer isso. Então, de fato, são casos excepcionais que vão pela via do mandado de segurança, né? Então... Essa aula, minhas aulas, eu costumo falar assim, ó, para os alunos, que é meu aluno vai lembrar, que o mandado de segurança é uma bazuca. É um só, entendeu? Enquanto a ação ordinária é uma metralhadorazinha. Então, você dá o tirinho ali das fotos, dá o tirinho da polícia, tá? Entendeu? Você tem várias possibilidades de atacar ali e conseguir o objetivo. E o mandado de segurança é uma bazuca, um tiro de 12, mas é um cartucho só. Então, você não tem no mandado de segurança aquela fase de dilação probatória, não vai ter audiência, não tem perícia. E às vezes o cara vem falar assim, mas o mandado de segurança é muito mais rápido. Sim. Só que pode ser a arma errada. Não, né? A gente tem que saber que às vezes o tiro de bazuca resolve, mas às vezes o tiro de metralhadora é muito mais eficiente. Né? Então, quem vai fazer é o profissional, é o advogado que vai fazer. Isso que eu sempre falo para meus clientes. Até a gente teve uma certa controvérsia nessa época da heteroidentificação, que a gente fez várias da PFPRF, que tinha os advogados falando que era mandado de segurança, e falaram, inclusive, que eu estava mentindo, que eu estava inventando, porque era uma ação mais... Você lembra disso aí? E quiseram me detonar. Eu falei, gente, não faça uma segurança que vai dar ruim. Resultado, posicionamento da STJ, perícia de cliente nosso, um monte de mandado de segurança arquivado, porque não teve etapa de dilação probatória.
Então, claro que é uma estratégia processual, cada advogado tem que saber, né, da sua arma, né, que arma que vai usar, mas eu sou muito mais da metralhadora neste caso, né? Existem casos que o mandado de segurança é bem mais eficiente, tá? Eu vou abrir aqui para os comentários, Saulo, e vou já responder aqui que tem algumas perguntas aqui que eu recebi. A Maria falou assim, essa live podia ter acontecido antes da identificação do INSS. Pois é, né, Maria? A gente nem não se ligou, na verdade. A gente acabou depois, sabendo né? Depois que dessa dificuldade que vocês tinham de por conta disso, né? Por conta disso. Mas, inclusive, a gente tem um grupo no Telegram, Saulo. Se você quiser colocar ali o link do Telegram nos comentários, para quem quiser ter mais informações sobre o tema dessa questão da identificação do Só para não me INSS, perder, tá? que eu acho que quando a gente Então, encerrar, eu coloco nos comentários e faço a fixação ali, sabe? show. Isso, Ou no exato. link daí nos stories também aqui no Até, Instagram. até aproveitando, esse grupo Tá? que foi para orientação especificamente em relação à INSS, mas se o candidato, enfim, concorre a outro concurso público, ele vai aproveitar muita coisa lá que está no grupo também, né? Apesar de lá ser, por exemplo, direcionado para o INSS, tá? Então ele vai aproveitar muita coisa porque tudo que foi colocado lá, por exemplo, até o momento, ele pode ser utilizado em outros concursos também, até porque a gente está falando ainda de esfera administrativa, então as informações são direcionadas em relação a recurso administrativo. Isso aí. Então, ó, para você que está fazendo aí as etapas de identificação no INSS, acompanha lá o nosso grupo Telegram, tem muita informação legal lá, que vai te ajudar não só eventualmente no recurso administrativo, como eventualmente posteriormente, se precisar, espero que não precise, numa questão judicial. Eu vi uma pergunta ali, vou tentar responder as perguntas então agora, tá? Uma das perguntas foi assim, perguntando para entrar em contato no particular, você pode entrar aqui no nosso Instagram do escritório, que é o @faultfreitas. Você vai entrar ali nos links, né, na nossa bio, que tem o WhatsApp do escritório, você pode entrar em contato para mandar aí, eventualmente, para fazer uma consulta, alguma coisa particular aí que você queira. A questão do sobrenome pode influenciar no critério da identificação? Não, você pode ser Schmidt, né? Você pode ser Calcent, né? Você pode ter o sobrenome alemão aí, mas se você tiver o fenótipo negro, isso não pode depor a teu favor, tá? Ó, a Paula comentou dos áudios do Telegram que foram esclarecedores, ficamos felizes ali. Descendente de índio tem? Lembra que a ideia é para a população negra. Se eventualmente, pelas suas características indígenas, você tiver características negras, aí a gente pode tentar ir por essa via, tá? Mas é muito comum, por exemplo, que as pessoas tenham a pele parda, mas o cabelo muito liso, características indígenas, e daí não tem a política de cota, tá? Então, vamos cuidar com isso aí, porque é a população negra mesmo, quem é preto. Tem uma pergunta aqui, tá? Adri, que o João... Fala aí, João, tudo certo? O João é cliente nosso. Ele perguntou o seguinte, olha, é bastante comum o juiz solicitar perícia com dermatologista ou o processo pode ser deferido mesmo sem perícia? Essa pergunta é importante pelo seguinte, via de regra, o juiz pode deferir essa perícia, mas via de regra, melhor dizendo, ele que vai analisar, ele juiz no caso, se ele defere ou não, né, essa perícia médica. Precisa. Exato. Então, nós fazemos esse pedido, o juiz vai deferir ou não. Se eventualmente o juiz não deferir, é porque ele entende que naquele caso em específico, todas as provas ou todo o conjunto probatório já é suficiente para ele julgar a demanda, julgar o processo. Ou seja, isso a gente chama de julgamento antecipado da lide, né? O juiz recebeu o processo, tem esse segundo momento processual, que é parte de instrução probatória, que é a produção de provas, vai ou não vai ter perícia. O juiz ele pode chegar no saneamento do feito ali, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, preciso de uma perícia nesse caso, ou não preciso, porque o que já foi trazido aqui já é suficiente, já está bom para o meu convencimento. Então, depende muito da análise do juiz, se ele entende que precisa ir para uma perícia médica ou se não precisa, com base em tudo que já foi juntado na inicial. Perfeito, acho que é exatamente isso. A Milena falou ali, ó, edital do Rio Grande do Sul pede documento público que comprove cor, raça. Não apresentar documento, evitar produzir prova contra si mesmo, uma coisa importante, Milena.
Se o edital pede um documento, tem que produzir esse documento. Tá? Então, até o Saulo comentou isso durante a live, que é bem importante. As regras do edital, elas valem tanto para a administração quanto para o administrado. Tanto para a banca, para o ente ali, quanto para o concurseiro, né? Para quem está fazendo a prova ali, para o candidato. Então, vale a pena aqui seguir estritamente todas as etapas. Não vai ser difícil você conseguir um documento oficial que comprove essa E tem até um função. detalhe, Ari, que eu lembrei aqui. Nós estávamos falando de PC São Paulo. Lá tem não é bem um caso curioso, né? Mas tem uma previsão no edital que diz o seguinte: em caso de dúvida, o candidato pode. E essa não é a regra, né? Via de regra, não é a regra. Por exemplo, em caso de dúvida, o candidato poderia levar, salvo engano, o documento dos pais, dos ascendentes. Então, é algo assim, diferente do que geralmente acontece, né? Então, quando a banca exige esses documentos ou diz que esses documentos podem servir, é extremamente importante, né, e necessário que eles sejam produzidos, né, levados a conhecimento da banca. Olha só, até a Karine comentou aqui, eu deixei de me inscrever por cota, por medo mesmo sendo parda. Por isso, um dos motivos dessa nossa live, sabe? Muita gente tem essa dificuldade, esse medo, e aí a gente quer esclarecer, né? Há uma pressão para essa questão das cotas justamente para evitar fraude. E muita gente que é detentor da política, às vezes, acaba sendo prejudicado por conta desse tipo de pressão, né? Por isso que é importante a gente conhecer como é que funciona. Cabelo liso, mais pardo, reprovaram na comissão? Já tivemos casos, sim. Tá? Não estou dizendo que é o caso do INSS, que a gente não está acompanhando ainda agora. Mas nós já tivemos casos de cabelo liso ter, assim, algum tipo de eliminação. Lembra que eu falei, né? Pele, cabelo, tudo isso levado em consideração. Dá para a gente relativizar isso numa ação judicial? Dependendo da condição. Se você tiver várias outras características, a gente pode analisar, daí teria que analisar caso a caso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Para o Banco do Brasil, foi eliminada. Ali, ó, a Daniela trouxe o caso exatamente desse tipo de arbitrariedade, ó. Ela ficou na 23ª posição nas cotas, foi eliminada na identificação, pediu para a banca o motivo e ela só respondeu que ela não tinha que saber, né? Então, quer dizer, teria que dar, Dani, a questão do prazo, de prescrição, alguma coisa assim. Mas se você quiser entrar em contato com o pessoal do escritório, a gente pode analisar daí pessoalmente o teu caso, tá? A data do edital, essas coisas específicas para ver se seria o caso de judicializar ainda ou não. O pessoal está falando, vai ter identificação da SUSEP de Rio Grande do Sul nesse final de semana. Pô, então, né? Se você acompanhou a live, se você tem mais gente que não acompanhou, já manda essa live depois para a galera. A judicialização demorada tem medo de perder tempo. Esse é o medo de todo mundo. Se eu te falar assim, ó, sendo bem sincera, que aqui o papo é bem reto. Rapidinho. Você não vai nem ver. Mentira. Não existe ação judicial rápida nesse país, gente. Você está falando do judiciário, né? Lembra? Judiciário brasileiro, Brasil. Né? Aqui o negócio é lento mesmo. Tá? E lento quanto? Vamos lá. Vamos tentar, Saulo, me ajude a fazer milagre aqui. Tá? Uma vez contratado o escritório, a gente tem um prazo razoável para a gente distribuir a ação. Por isso, quando você vem, e essa live é importante por isso, era legal, você já está com essa documentação toda que a gente está falando, entendeu? Você ajuda a gente a fazer a sua ação com mais velocidade, conseguir distribuir isso o quanto antes. Sempre é feito o pedido de liminar. Na liminar, a gente pede para você já continuar para as próximas etapas, para a informação, aquela história toda, seguir, inclusive a gente pede nomeação e posse. Geralmente, os juízes não permitem nomeação e posse. Eles permitem que você prossiga para as próximas etapas, mas eles não dão nomeação e posse, eles não reservam de vaga. O que já é ótimo. Ninguém vai tomar tua vaga está lá reservada, tua vaga está lá espelhada, ninguém vai tomar tua vaga
e o processo segue, tá? Aí pode ter instrução, pode ser que seja o caso, que o Saulo falou, que o juiz olha, se convence com a documentação falando para mim tá ótimo isso aqui, e um abraço, e já decide, uma ação muito mais rápida. Pode ser que o juiz não fique convencido, às vezes a condição de parte é um pouquinho mais difícil de demonstrar, vai ter perícia, o negócio enrosca um pouco mais, aí vai ter uma demora um pouco mais. Isso pode variar também, primeiro, de local em que a ação é distribuída. Então, existem várias mais rápidas, existem tribunais mais devagar. É uma variação de vários fatores, tá? O que eu posso te garantir é que a gente sempre age com a maior velocidade possível, né? Dentro dos prazos, a gente cumpre sempre com velocidade para garantir que vocês veem, porque a gente sabe que aqui eu estou falando do investimento seu, às vezes, de uma vida inteira, né? Da sua dedicação aí uma vida inteira. Então, claro que a gente sempre tenta fazer a maior velocidade, mas a gente não pode, não tem como, muitas vezes, apressar o judiciário. A gente faz o que tem que fazer. Cobra, cartório, pede para apurar, mas assim, não tem como te garantir que vai ser rápido. Você não consegue fugir também, Adri, tá? dos casos legais, né? Por exemplo, o escritório, enfim, tem essa parte organizacional já adiantada, propôs a ação quanto antes, e aí a união está no polo passivo. Aí, para a intimação da união, tem que expedir lá um ofício, enfim, iniciou o prazo da união. A união tem prazo em dobro. Então, em relação a isso, né, só estou dando um exemplo aqui, não tem o que a gente fazer, né? Tem que esperar esse prazo legal de decurso, enfim. Então, em resumo, né, a gente consegue adiantar se tiver toda a parte organizacional pronta, enfim, mas alguns prazos, eles são prazos legais, então você não consegue fugir disso. E esse ponto é importante também, de várias nuances, né, que interferem nessa celeridade ou não do processo, que é o local que é distribuído, né? Esse processo ou esses processos são distribuídos por sorteio. Então, vai para um cartório distribuidor, é feito um sorteio, vai para a primeira vara, para a quinta. A primeira é mais rápida em relação à quinta, vai para uma turma específica, aquela turma é extremamente lenta. Talvez um outro recurso foi para uma outra turma que é mais rápida. Então, às vezes, isso é importante pontuar, porque a gente recebe bastante dúvida assim. Mas a minha discussão é basicamente a mesma que a do fulano. Só que a dele, o processo já encerrou há 6 meses e o meu processo ainda está parado. Especialmente porque tem todas essas nuances, né? De onde que o processo está, o juiz gosta de uma férias, enfim, né? Então, tem vários pontos aí que devem ser... Advogado, sempre você... você não está dando atenção para o meu processo igual aquele. Eu falo, moça, tem alguém interessado que advogado, exato. É um advogado do processo. A gente tem o maior interesse que o processo se encerre, entendeu? Que o negócio flui. Então, assim, não existe, sabe, dar atenção mais para aquele processo que para outro. Não existe. É que realmente tem essa diferença mesmo entre uma vara e outra, de demora mesmo. Isso é bem normal. Aliás, durante nossos atendimentos, a gente sempre analisa a viabilidade do melhor local para fazer a ação, tá? Então, dependendo do réu da ação, né, a gente tem a possibilidade de distribuir em vários lugares, em vários locais em que tem competência. A gente sempre analisa o local que é mais rápido, que já decidiu sobre o tema, que já há uma jurisprudência favorável, né, naquele caso, para, inclusive, encontrar o melhor lugar para se fazer a ação. Eu falo que o bom advogado não é aquele só que conhece a lei, conhece as normas, mas é aquele que conhece o juiz, né? Que no final é quem vai decidir a coisa toda. Uma outra pergunta que foi feita ali na caixinha, no privado, foi a seguinte: eu preciso contratar um advogado da minha cidade para fazer ação? Moço, o processo eletrônico veio para acabar com isso. Hoje você consegue contratar um advogado de qualquer local do país, ele atua em qualquer lugar. Nós atuamos hoje no nosso escritório em todos os estados da federação, todos mesmo. Inclusive, essa semana a gente distribuiu uma ação onde? No Oiapoque. Não foi? A gente está no Oiapoque, entendeu? Achava que isso aí só estava nos livros de geografia, não tem lá mesmo. Nós temos uma ação em Oiapoque, pra você ter uma ideia. Então, assim, no escritório hoje os advogados, claro, tem uma série de funções, tem que ter cadastro nas diferentes OABs dos estados e tudo mais, mas nós atendemos em todos os estados da federação, tá? Então não precisa ser do seu local, beleza? Até porque hoje na maioria das vezes são online também. Só uma pergunta ali, Adri. Que a Flávia está dizendo o seguinte: vocês poderiam falar um pouco do caso de pessoas que estão aprovadas nas 2 listas do INSS?
Em relação ao INSS em específico, tem a previsão que o candidato aprovado nas duas listas, ele sai da lista de cotas e concorre pela ampla, né? Então, sai de cotas, se tem nota para as duas, ele sai de cotas e vai pela ampla. Mas isso pode variar de edital Exato. para edital, tá? Então, dá uma olhadinha. Até a pessoa perguntou assim, fala da FGV. É a mesma coisa de tudo que a gente falou, com variações de edital para edital, tá? Até porque essas previsões que a gente destacou e mencionou bastante CESP, porque a CESP tem bastante ação, tem bastante judicialização. Mas vale tudo para outras bancas, porque são disposições legais, tá? O que a gente trouxe de exemplos são exemplos de previsões editalícias do CESP, mas que você encontra também em outros concursos, tá? A Dani falou que na prova do INSS de 2015 ela foi definida na condição de parda, ela não ficou classificada no resultado final. O resultado de 2015 pode influenciar? Na verdade, Dani, funciona assim, ó. Aquela comissão não é mais a comissão que vai te analisar hoje. Vamos imaginar, então, que você foi aprovado, como você falou lá em 2015, você foi considerada cotista lá, vamos imaginar que você passa por essa avaliação e você não é considerada cotista. Numa ação judicial, ou mesmo até no recurso administrativo, a gente pode alegar isso, entendeu? Dizendo, ei, banco, você em 2015 considera cotista. Até aquilo que o Saulo falou, não tem como se modificar ao longo da vida condições fenótipas. Você é aquilo, você tem aquelas características, elas lhe pertencem, elas não mudam com o tempo. Então não tem como a banca vir agora e dizer que você não tem, você não diz que tem. Então, numa possível judicialização, isso é bem relevante. A banca, às vezes até no edital, já fala, ó, não tem nada a ver com outras provas, se você já foi considerada antes, mas é só uma forma dela falar assim, ainda que eu fale que você não é, sendo que você já foi, eu não posso ser responsabilizada por isso. É uma defesa da banca ali no edital. Mas isso pode, sim, influenciar, ser levado em consideração, especialmente numa ação judicial. Acho que respondemos tudo, né? Eu acho que sim, né? Meu Deus, se a gente fazer uma live de 30 minutos. Né, Saulo? 30 minutos 30 a gente minutos, falou. acho que já deu uma hora e pouquinho meia. Mais, né? Mas eu acho que os aspectos conseguiu, né, eu acho que os aspectos principais foram abordados, né? Que é em relação a, pelo menos, a esfera administrativa, esfera judicial, o que é importante, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Eu acredito que esses pontos foram abordados, mas principalmente, primeiro de tudo, analisar o que o edital traz como regra, né? Por exemplo, no INSS teve essa situação aí de perguntas e tal. Você vai por edital, você encontra essa previsão? Se você não encontra, já é um ponto que você pode levantar. Se o edital traz, por exemplo, que a regra é que a comissão seja plural, você participou dessa fase de heteroidentificação, identificou que essa comissão não era plural, já é um descumprimento da regra editalícia. Então, esses pontos são importantes, por isso que o edital, né, essa leitura inicial do edital é extremamente importante, independente se é Sebrasp, FGV, IDECAN, enfim. Bem isso mesmo. Deixa eu ver aqui que eu tinha passado uma dúvida e perdi aqui. Ah, tá. O pessoal está falando até o candidato do INSS ser aprovado, daí já começa o curso de formação. Por isso, assim, ó, saiu o resultado do INSS, você já tem que procurar um advogado para te ajudar no recurso administrativo e na possível judicialização. A gente sempre tenta, dentro do possível, tentar ajuizar as ações com prazo para que saia a liminar antes do curso de formação. Na maioria das vezes a gente consegue, pode ser que não. Se não conseguir, a ação segue normal. O que vai acontecer? Se for deferido e você for considerado cotista ali, seja liminar, seja na ação final, a tua vaga reservada lá, a banca vai ter que fazer curso de formação para você. Ah, vai ter que fazer um curso de formação só para mim? Se for o caso, só para você. Tá? Então, assim, não se preocupe muitas vezes de perder essa etapa seguinte, porque a decisão não saiu no prazo. Claro que o melhor cenário é a gente conseguir uma liminar antes, para você já prosseguir nas próximas etapas. É o melhor cenário. Mas às vezes pode não acontecer, mas isso não quer dizer que você perdeu a ação, que não vai ter jeito. Tá? Depois a banca vai ter que fazer uma segunda turma, né? Vai ter que fazer de uma outra forma, ela vai ter que cumprir essa ordem judicial depois. Tá? Beleza? Maravilha!
Gente, a gente vai deixar a live disponível aqui para quem quiser ver, rever, encaminhar para mais alguém. Colocamos aqui o pessoal do escritório à disposição para vocês. Se você tiver alguma dúvida particular, quiser analisar melhor cada uma da sua situação, de repente alguma situação peculiar aí, vale a pena, tá? As bancas costumam recorrer? Sim, sim. Eles sempre recorrem. A gente já teve alguns casos que não, mas na maioria das vezes as bancas recorrem sim, tá? Beleza? Muito bem. Vou dar um abraço, então, para todo mundo que acompanha a nossa live. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Saulo, obrigada pela parceria aí mais uma vez. Então, gostou aí, né? Já coloca aí também quem queria live sobre, sei lá, PCD, outro tema aí, se você tenha alguma dúvida, né, que a gente pode responder aqui durante essas lives. Segue lá o Instagram do escritório, tem também o YouTube do escritório, tem meu canal no YouTube também que está lá disponível. A gente sempre está produzindo conteúdo tirando dúvidas. Toda semana tem caixinha de pergunta também aqui no Instagram do escritório sobre dúvidas jurídicas lá. Combinado? Perfeito, gente. Paulo, manda um abraço para a galera aí. Valeu, gente. Obrigado por quem acompanhou, né? E espero que a gente tenha esclarecido aí, pelo menos, as dúvidas essenciais. Se tiver alguma dúvida específica, olha, meu caso não se encaixa em nada do que vocês falaram aí. Manda uma mensagem para a gente ali que a gente volta a conversar. Isso aí. Beleza? Beijo, pessoal. Obrigada. Valeu, Saulo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Adri. Tchau, tchau.